Elias, mas vemos um drama. Filhos de Deus, discípulos de Jesus, que viveram uma vida preciosa, de exemplo e testemunho. Vem a enfermidade, eles ficam, às vezes, anos, sem cura. Por que ele vai usar isto? Bem, quem sabe a gente vai conversar sobre isso. Pelo menos nós estamos fazendo perguntas, né? E não trazendo respostas. Vamos seguir. Agora, como? Pelo que orar em casos de enfermidades terminais? Que são enfermidades terminais? Enfermidades que são para morte, através das quais virá a morte. Já se sabe. Como saber que uma enfermidade é terminal? Como saber que uma enfermidade em uma criança de 2 anos é terminal? A gente imagina que enfermidades terminais são para pessoas de 80, 90, 100 anos. Mas digamos, como saber que uma enfermidade para uma criança de 2 anos, 5, 7, 10, 15, 20, 30 é enfermidade terminal? E Jesus falou sobre isso de maneira indireta, quando as irmãs de Lázaro mandaram avisar de que Lázaro estava enfermo. O que Jesus disse lá para os discípulos: esta enfermidade não é para a morte, ou seja, esta não é enfermidade terminal. Mas o Lázaro morreu. Quando Jesus explica isso para eles, eles dizem: então, se ele morreu, tudo bem. Isso não. Se ele dorme, né? Eles não entendi. Se ele dorme, está tudo bem, então, não está doente. Aí Jesus explicou: não, ele morreu. E disse: mas eu irei lá despertá-lo. E aí um deles disse: ô Senhor, eu vou para morrer junto também. E disseram, quer dizer, garotões mesmo, meninões, né? Não entendiam ainda nada. E essa enfermidade não é para a morte. Enfermidades para a morte, tantos dos profetas viveram a realidade de enfermidades para a morte. Por que Deus usa enfermidades? Para completar a vida terrena de seus filhos. Então aí está a pergunta: como, pelo que orar em casos de enfermidades terminais? Se nós estamos como corpo de Cristo, discípulos de Jesus verdadeiro, a igreja dele, para trazer o testemunho dele, do evangelho do reino, ministrar o evangelho do reino, pregar, demonstrar, então vai incluir isso também. Enfermidades que são para a morte. Como saber que uma enfermidade é para a morte, ou seja, enfermidade terminal? Vamos precisar de revelação, de discernimento. O Espírito Santo vai testificar. E é claro, a gente não pode ficar dando exemplos. Não é muito bem. Quando eu sou obrigado a fazer isso, eu sinto muito desconforto, ainda mais dependendo do assunto. Mas este é um assunto que muitas vezes já ocorreu de saber. Isso é claro, 1 Coríntios 12, né? Que uma enfermidade de alguém era para a morte. Muitos casos. E também lamentava, via um montão de fantasias de crentes de diversos ramos, trazendo a palavra de Deus que revelou que vai curar e que vai levantar dessa enfermidade. A gente sabia que é mentira. Como nós lidarmos com esta realidade? Há um testemunho do Smith Wigglesworth, que ele diz, que a gente até fez referência ontem, né? Que cada vez que ele ministrava o evangelho do reino, no caso de enfermidade, ele dava ordem à doença. E pelo menos, até onde eu tenho conhecimento, não há registro de nenhum caso onde a pessoa não foi curada. Ou seja, havia um testemunho do Espírito. Era manifestação do Espírito. Mas às vezes, quando o Espírito Santo não dizia nada, ele não dava ordem. Ele não tinha uma resposta de Deus. E o que ele fazia? Ele orava com a pessoa
e pedia conforto do Senhor para ela, etc, etc, etc. Assim que fazia. Faz parte do ministério. E cura, como que se aprendeu com alguém que não passou pela escola, mal aprendeu a ler, né? Como orar e depender de Deus para curas quando provisões médico-cirúrgicas estão disponíveis. Esta é uma questão pastoral crítica. Ora, se Deus cura independentemente de orar, através da provisão médico-cirúrgica, nós vamos orar pelo quê? Uma multidão, todos os dias, são curadas através da provisão médica, e ninguém pensou sequer em orar. Então se levanta um ministério do reino, o evangelho do reino, e nós vamos sair catando quem está doente para tudo que é lado, vão entrar nos hospitais e arrebentar as portas, nas enfermarias, nos apartamentos, chegar assim, repreender doença, cura todo mundo, e um ministério tão espetacular que nem precisa entrar nos apartamentos, lá da portaria mesmo, né? Ou lá da rua, estende a mão e dá ordem e levanta os enfermos de todo lado. Quer dizer, imagine se Deus fosse fazer isso, que crise social traria no país. Milhões de pessoas iam ficar desempregadas da noite para o dia. Seria como se retirasse o petróleo hoje. E está aí. Agora, uma vez que Deus escolhe, parece que Ele escolhe curar mais, através da provisão médica. E aí, nós ficamos à distância. Como orar e depender de Deus para curas quando provisões médico-cirúrgicas estão disponíveis? A quantidade de sofrimentos que as pessoas carregam, mesmo com toda essa provisão médica, não é? Como, aí segue, como orar? Pelos médicos? Pelos medicamentos? Pelas pessoas? O ministério de curas, se a gente imagina que o ministério de cura seria simplesmente, somente que se refere à cura direta, seja curado, irmão. Você diz 3 vezes não fui curado. Você vai dizer, não deve ser dessa maneira que Deus quer, vai para o médico. Quer dizer, como que fica esse negócio do evangelho do reino? Nós temos medo. Por isso precisamos de 1 Coríntios 12, da manifestação de Yahvé, manifestação do Espírito. Bem, isso só perguntas, porque nós vamos precisar disso o tempo todo. A outra questão: por que algumas pessoas não são curadas através de nenhum dos meios e provisões de cura dadas por Deus? A quantidade de crentes que vivem carregados de enfermidades é um negócio chocante, não é? Então a gente poderia dizer que os não salvos ímpios, ok, é até justo que eles vivam sofrendo as mesmas, quem sabe eles vão se converter. Mas os crentes, descobriram os crentes mais doentes que os outros. Como lidar com essa questão? Porque algumas pessoas não são curadas através de nenhum dos meios e provisões de cura dados por Deus? Porque toda cura vem de Deus. É Deus quem cura todas as enfermidades. Deus, vírgula, Jesus. Deus, vírgula, Jesus. Pode colocar uma vírgula também depois de Jesus. Deus, vírgula, Jesus. E depois de Jesus, o Espírito Santo. Vírgula, concedeu um ministério de cura à sua igreja, como sinal do reino de Deus
junto à humanidade. Isto é um fato ou não? Pelo menos para os que estamos aqui. É verdade ou não é isto? Está lá, nós já lemos um montão de textos. Então nós podemos até grifar isso e botar.